Hoje o nosso tema é a farda no banco dos réus. Saúde mental, direito de defesa e grandes operações policiais. Eu recebo aqui para a nossa rodada de conversa o Dr. Jairo Kuczynski e a doutora Ana Mota. E para começarmos então, eu deixo uma mensagem. Boa parte da população imagina que o policial precisa se preocupar apenas com os criminosos. Mas existe uma realidade paralela, é a dos processos, sindicâncias e investigações. Doutora Ana, eu gostaria que a senhora se apresentasse para os nossos amigos, seguidores, simpatizantes, para os nossos colegas policiais, para saber quem é a doutora Ana. Bem, eu sou Ana Lúcia Santos da Mota, sou advogada há 23 anos. Iniciei a minha carreira na advocacia criminal, crimes comuns, e com 2 ou 3 anos de advocacia, acabei trabalhando com a advocacia da Justiça Militar, para policiais militares. Gosto muito do que faço, procuramos fazer tudo com excelência e trabalhamos sempre buscando a legalidade, buscamos o apoio da lei, né? Porque o advogado não defende o crime. O advogado defende o indivíduo, né? Então, nesse sentido, trabalhamos sempre em defesa do indivíduo e não do crime por ele praticado. E, doutor Jairo, é uma satisfação ter o senhor aqui, né? Nos conhecemos de longas datas, né? E gostaria que o senhor se apresentasse também para os nossos seguidores, os nossos amigos, os nossos colegas que ainda não lhe conhecem, né? Que eu acredito que boa parte já lhe conhece, né? Eu gostaria que o senhor fizesse uma apresentação da sua trajetória na Brigada Militar e agora no ramo da advocacia. Eu tenho uma curta carreira aí, né, como militar, já que eu ingressei na brigada lá nos idos de 1983, na antiga SFEX, onde a maioria do pessoal não conhece nada hoje, porque onde hoje eu presido policial militar, e percorri a minha carreira fazendo curso de sargento, permanecendo no 1º Batalhão até 2009, onde fui para a reserva remunerada. E desde 2009, então, exerço a função de advogado, a atividade de advogado. E lógico que pela profissão que eu exercia, pelo ofício e pelo conhecimento que eu tinha, eu optei pela Justiça Militar do Estado. Hoje estou me espraiando um pouco mais para a Justiça Militar da União, já que fui convidado para lá advogar. Mas meu foco, de fato, são os policiais militares. Por quê? Porque eu, como policial militar que fui soldado, fui sargento, eu sei das limitações de defesa dos praças, principalmente. Então, eu me dedico muito a isso, com a finalidade de procurar evitar injustiças e, se elas estiverem acontecendo, de pelo menos amenizar essas injustiças para que os policiais militares possam, no mínimo, ter uma defesa decente, não uma defesa de presentes, como se diz, né? Só para enfeitar. Tá? Que eles tenham realmente alguma coisa palpável e que eles tenham em consideração condições de se defender. Para isso, eu sou muito sincero, quem me conhece sabe que é assim, eu nunca digo que é um caso de absolvição, quando eu vejo que não é, e quando eu vejo que é um caso de absolvição, eu também não digo, porque é uma bola de cristal, não é o advogado que julga, não é o advogado que denuncia, não é o advogado que acusa, o advogado defende. Né? E eu acredito que uma mensagem boa, talvez, para os policiais militares, é que eles entendam uma coisa, isto eu estou dizendo em face daqueles que me procuram, que a defesa, pelo menos no meu ponto de vista, ela inicia quando as testemunhas de acusação são ouvidas. Então, somente a partir daí que realmente, para mim, inicia o processo. Porque então vamos entender se aquela denúncia que está sendo oferecida tem algum suporte ou não. Né? Então, esta é a vida que se leva hoje em dia aí.
E, doutora Ana, aproveitando o gancho do doutor Jairo, o que levou a senhora a atuar juntamente com o doutor Jairo na defesa de policiais militares? Bem, o nosso sistema jurídico brasileiro, ele garante a defesa a todos os cidadãos. E o policial militar, mesmo que imbuído como profissional, ele não deixa de ser um cidadão, né? Então, nesse sentido, e pela própria característica do funcionário público, eu optei em fazer a defesa do cidadão, do homem, do pai de família, do profissional, do policial militar. Nós vivemos num Estado democrático de direito. E dentro desse Estado, é dever do profissional, e eu, como advogada, tenho o dever de garantir o contraditório e a ampla defesa àqueles que me procuram. E, especialmente, focado no militar, porque escolhemos atuar para policiais militares. E, doutor Jairo, quais são as maiores dificuldades encontradas por um advogado quando o cliente é um policial? A primeira e maior dificuldade que eu vejo é o próprio policial militar quando está sendo acusado. Porque, na imensa maioria das vezes, ele não tem o norte do que pode acontecer com ele e ele tem sérias dúvidas. E neste ponto específico, eu sempre primo em pegar e observar, em orientar o policial militar, que antes mesmo, pelo menos para a imensa maioria, antes de se preocupar com uma questão criminal, por exemplo, que se preocupe com a questão administrativa. Por quê? Porque a questão administrativa é mais devastadora para o policial militar do que a própria justiça militar, por exemplo. O caso típico, na justiça militar, se tu levar uma condenação até 2 anos, tu não vai ser preso, tu vai responder sursi. E na esfera administrativa, dependendo se tu chegar atrasado um dia, ou faltar um serviço um dia, eles podem te dar um par de demissionário e te botar para a rua, ou eles podem juntar outras coisas de atraso, por exemplo, e te abrir um conselho. É arbitrário, mas pode acontecer e acontece, né? Temos casos assim. Então, esse é então, o primeiro problema que eu vejo é este. É o policial militar estar focado, saber realmente o que é importante para ele naquele caso específico. O segundo caso é a questão de interpretar, de fato, as provas, né, que vêm contra esse policial militar. Por isso que eu já coloquei aqui no primeiro quadro que eu considero o processo, eu começo a estudar o processo a partir do momento que as testemunhas de acusação são ouvidas. Por que isso? Porque pela experiência que se tem na imensa maioria das denúncias oferecidas contra policiais militares até hoje, elas se desmancham quando as testemunhas de acusação são ouvidas. Então, não raras vezes, num plenário, numa sustentação, eu costumo dizer que a melhor testemunha de defesa é aquela testemunha de acusação que foi ouvida. Porque a palavra dela muitas vezes absolve o policial militar. Então, neste ponto, é que eu procuro me focar sempre. E, graças a Deus, tem dado muito resultado mesmo, porque o número de absolvições pelo escritório são grandes. São grandes, tá? São poucas as condenações. E a terceira dificuldade que eu vejo, e isso pode ser observado, e como eu disse no último julgamento de sustentação de plenário que eu tive, eu costumo tratar as pessoas com muita lealdade, tanto os meus clientes, como o promotor, como todo mundo com muita lealdade, porque eu gosto que sejam leais comigo. Então, eu não minto. E então, nesse ponto, eu digo assim, eu vejo que uma das maiores dificuldades, de fato, para defender um policial militar, é quando esse policial militar já vem carimbado, ou né, chamado X nas paletas, porque alguém não gostou de algo que ele tenha feito ou simplesmente não gosta do cara. Então começam a fazer de tudo para derrubar, para levar para conselho, para excluir da brigada, né? E eu tenho um caso aí de PM com 19 anos, que foi a conselho de disciplina, por exemplo, nunca teve uma punição,
né? Nunca teve uma punição. E hoje estamos brigando para ele não ir para a rua, por um fato que não teve nem responsabilidade sobre ele tinha. Sequer respondeu a um processo judicial a respeito, né? E a brigada encarnou que vai botar ele para a rua, né? Então nós estamos trabalhando nisso aí para dizer, olha, não é o caso, não é o caso. E invariavelmente nessa situação, o que acontece? Tem que se recorrer ao Poder Judiciário, que por muitos policiais militares é contestado por a justiça militar, né? Mas a experiência, como eu disse, desde 2009 a gente trabalhando com a justiça militar, acreditem ou não, ela socorre muitos policiais militares das unhas, né, do administrativo. Então são essas as dificuldades que eu vejo na defesa do policial militar. E, doutor, aproveitando, existe preconceito contra advogados que atuam na defesa de policiais? Olha, quando eu estava na faculdade, aí eu fazia uma observação mais extensiva. Quando um dos meus colegas, alunos ainda, perguntou a um professor sobre a questão da justiça militar, atuar na justiça militar, o professor disse que nem para juiz, não precisava estudar, porque a justiça militar não prestava para nada, né? E parece-me que aquele professor, hoje, eu conhecendo a justiça militar, aquele professor não conhecia a justiça militar. Então, assim, ó, dificuldade. Eu não vejo dificuldade de trabalhar na justiça militar. Eu acho que a dificuldade é quem cria é o próprio advogado. Agora, quanto a preconceitos, eu acredito que existe alguma coisa assim, principalmente nesses advogados que se julgam, eu digo se julgam porque ninguém é, se julgam bam. Tá? Ah, eu sou o cara. Porque eu já vi muitos caras chegar na justiça militar e quebrar a cara. Chegar ali e não saber nada da justiça militar, não saber como é que é um tratamento da justiça militar, não saber como é que é uma petição da justiça militar, não saber como é que se faz o recurso na justiça militar, e vir perguntar para aqueles que atuam na justiça militar. Entende? E esses caras, eles atuam lá num processo, às vezes nem terminam, e já saem da justiça militar. Então, este preconceito, eu acredito que são pessoas que realmente, que existe, mas que não conhecem a função, o trabalho da justiça militar e como se trabalha na justiça militar. É uma coisa que não dá para se dar bola, né? É simplesmente pegar, passar reto e tudo bem, vamos embora e é isso aí. Cada um siga seu caminho. E, doutora, nos programas anteriores nós debatemos muito sobre saúde mental dos militares. E, doutora Ana, aproveitando, o que a senhora observa no estado emocional dos policiais que chegam ao escritório? Bem, a gente consegue observar a ansiedade, a depressão, a tristeza, as preocupações, né, com os procedimentos, porque pela amplitude que dá os procedimentos da justiça militar, porque o policial ele não responde só o IPM, ele pode ser submetido ao IPM, ele pode ser submetido a um processo na justiça comum, e ele pode ser submetido a um processo na justiça militar, por um crime militar, né? Além dos conselhos de disciplina, processos administrativos, ação de indenizatória, né? As próprias ações de serviço, em serviço, acidente em serviço, a questão de ter que pagar o erário público por um acidente onde ele teve uma atividade que foi reconhecida a culpa, né? Negligência, imprudência, imperícia. Então, é muito complicado. E o esgotamento funcional, principalmente. Porque, além de toda a violência que ele é submetido na rua, ele ainda tem sobre as costas deles todo esse aparato de preocupação. Então, quando um policial militar chega no escritório, ele não chega para tomar um café, ele chega para trazer um problema que está esgotando a vida dele, né? E que são os mais variados. Superações, ações do superendividamento, problema com casamento, problema com filhos, problemas criminais, administrativos. Então, é muito peso. E eu acho que tem que dar mais atenção, realmente, né, dentro da própria estrutura, para a saúde mental dos policiais. E, doutor Jairo,
Quantos chegam mais preocupados com a carreira do que com a própria liberdade lá no seu escritório? É que, na realidade, isso aí vai conflitar um pouco com o que já foi falado antes, quando eu disse que eu sempre digo ao pessoal que eles têm que se preocupar mais com a questão administrativa, que diz mais com a carreira do que com a própria liberdade, né? Mas eu digo assim, as pessoas, elas se preocupam demais. Daí eu vou pegar, fazer um gancho com uma pergunta anterior sobre a saúde mental, e eu me preocupo muito com isso porque o escritório é basicamente um consultório, né, psicológico, onde as pessoas vão lá e colocam, porque quando a pessoa senta na tua frente, contrata como advogado, ela confia em ti. Então, como a gente conhece a questão de caserna, as pessoas conversam e começam a jogar as coisas. E não raras vezes, e eu posso citar agora desse último julgamento, que é a operação lá do 21, considerada extremo sul, claro que eu não vou citar nomes, né? Dali tiveram policiais que foram reformados em decorrência da pressão psicológica que isso aqui colocou neles, e policiais que estavam à beira da morte hospitalizados, também em decorrência disso. Né? Então, um processo simplesmente não é um processo, é a vida de uma pessoa que está ali. Então, quando a gente vai dizer assim, quando a gente vê a preocupação do policial militar, o que acontece? Chega lá e diz, principalmente os mais verdes, né, os mais novos, que mas o que vai acontecer? Vão me botar para a rua? Se me botar para a rua, quanto tempo vai levar? Quanto tempo eu tenho? A primeira coisa é calma, rapaz. As coisas não funcionam assim. Calma. Né? Não sofra por antecedência. Essa é uma frase que eu digo muito no escritório, porque é a forma de demonstrar para as pessoas que elas têm que ter paciência, calma. Né? Porque ao contrário dessa extremo sul aqui, que lá atrás, faz 10 anos, né, que esse troço levou para ser julgado, então, alguns me chamavam e diziam assim, o doutor Jairo até que ele é bom, mas só que ele é muito lento, sabe? Eu acho que tem que fazer as coisas mais rápidas, tal. E provavelmente as pessoas vão ouvir esse vídeo, eles vão lembrar, a imensa maioria dessas pessoas que estavam na extremo sul eram clientes do escritório. E quando começou a sair a preventiva, 90% deles estiveram lá. Era uma fila na coisa. Eu estava lá digitando, né? E eles perguntaram: doutor, o senhor viu que está saindo preventiva? Eu vi. E eu estava digitando e tal. E o que o senhor acha que vai acontecer? Vocês vão ser tudo presos. E continuei. Né? Aí eles disseram: tá, mas como assim, doutor? É lógico, vocês vão ser tudo presos. Daí uns 3 ou 4, disse, não, eu não acredito nisso. Pegaram, viraram as costas, vou procurar outro advogado para me informar. Disse, pode ir tranquilo. E outros sentaram, eu orientei eles, podia fazer, faz uma procuração para tua esposa, se tu confia nela, né, para ela pegar, receber, porque isso aí vocês vão ser presos, tá? Deu até um prazo. Só que o que acontece? Daí os caras depois me ligaram, dizem, eu falei com A, com B, com C, disseram que aqui não tem elementos nenhum para nos prender. Eu disse, tá, tudo bem, Deus ajude vocês. Só que quando nós íamos lá no presídio visitar aqueles que ficaram, estavam as pessoas lá atrás. Daqui uma semana eu saio. Sabe? Mas a gente sabia que não era assim, né? Então, hoje, mas isso é só uma questão de desopilar, né, a situação, porque hoje a imensa maioria daqueles que foram, voltaram. Né? E eu os defendi no julgamento, que levou à anulação de todas as provas. Mas aí, voltando à questão da preocupação, eu digo, porque como a maioria das pessoas, dos policiais militares que chegam lá não sabem disso, eu digo para eles que a principal preocupação que eles têm que ter naquele momento é preservar a função. Por quê? Porque a função é o que dá o salário deles. Se eles ficarem respondendo a um processo com função, eles têm um problema a menos. Se eles forem responder ao processo na rua, eles têm um problema a mais. Então, eu acredito que como a preocupação, que eles não sabem exatamente, né, o que é, mas eu procuro orientar, que a função é a primeira coisa que deve ser mantida. Claro, a não ser que tenha outros planos, eu quero sair mesmo da corporação, vou para outro lado, bom, é outra coisa. Mas, via de regra, 90%, 95% das situações é essa.
Então, a preocupação do policial militar, ele não sabe. Ele não sabe, pelo menos na imensa maioria. Ele vai ao escritório para saber o que vai acontecer com ele, o que pode acontecer. Aí lá é dito, e eu oriento sempre os meus que a função ela deve ser preservada em primeiro lugar. Porque o crime tu vai trabalhar ele, tu vai levar 2, 3, 4, 5, 10 anos como esse aqui, e se ainda quiser, leva mais 5 anos ainda, entende? Então, a função é em primeiro lugar. Uma investigação, ela pode destruir uma família? Pode, pode. Eu costumo dizer que a família que tem um alicerce muito forte, ela não é destruída, né? Ela vai ter dificuldades, ela vai sofrer junto com o familiar, mas ela não vai ser destruída. Agora, nos casos em que a família está no início, ou que ela não tem aquela relação solidificada, e dependendo do prazo de duração, porque como o Dr. Jairo disse, o processo tem uma fase de maturação. Ele não se resolve rápido. Normalmente, o processo que tem maiores problemas, ele demora mais tempo sob análise. E nesse período, ou no próprio período em que há o decreto de uma prisão preventiva, isso sacrifica muito a família. Sacrifica muito a esposa, os filhos, os pais, os irmãos, né? Que ainda que estejam ali lado a lado com o policial que está sofrendo o estigma do processo, desgasta e causa doenças. Traz muitos problemas para a família. Então, nós podemos dizer, né, que uma investigação, além de destruir uma família, ela impacta nos filhos, na esposa e relações familiares. Como em qualquer processo, né? Independente se o processo é militar ou não, uma investigação vai impactar, sim, em toda a família. E, Dr. Jairo, como que o senhor vê o impacto funcional e profissional? É que uma coisa é relacionada à outra, né? Não tem como tu separar isso. Quando tu fala em questão de família e em questão de profissão, questão funcional. Veja que alguns policiais militares aí que foram investigados, eles relataram ter passado vexame, né? Sido envergonhados em frente da família, em frente de um filho menor. Então, ali começa a questão do declínio, né? Do declínio tanto da saúde como da relação. Né? Como da relação. Aí como é que, mas vai influenciar lá na função? Mas é óbvio, porque no momento em que a pessoa pega e passa uma vergonha na frente da família, como diversos policiais militares me relataram, e diga-se de passagem, alguns casos eu levei à corregedoria, e teve um caso específico que eu levei direto ao comandante-geral sobre a situação. É óbvio que esta pessoa vai perder o prazer em trabalhar. Sabe? Aquele negócio de entrega, a pessoa vai começar a pensar 2 vezes, mas vale a pena eu fazer isso? Vale a pena eu pegar e muitas vezes sacrificar o tempo que eu teria com a minha família para eu estar lá, como se diz, amassando cacau, levando o nome da brigada? Eu acho que eu vou levar isso aqui simplesmente como um emprego. Né? E nesta linha de raciocínio, hoje em dia, muitos policiais não estão tendo mais a brigada como um sacerdócio, como se tinha antigamente. Estão tendo realmente como um emprego. Eu vou lá, vou tirar minhas 6 horas, volto para casa. Vou lá, vou tirar minhas 6 horas e volto para casa e deu. É isso que eu quero. Mas é isso que eu quero. Entende? Vou estudar, vou tentar um outro concurso. Hoje, a maioria dos brigadianos estão nesta linha. Então, uma investigação justa ou injusta, tá? Tanto faz, ser justa ou injusta, se ela for mal feita, ela vai sim pegar e prejudicar o policial, tanto na linha familiar quanto na linha funcional, tá? Por que eu digo justa ou injusta? Porque tem pessoas que realmente, e nós sabemos disso, nós não podemos botar uma venda nos olhos, que realmente fazem coisas para serem investigadas. Agora, este fato
não pode pegar e corroborar ou dar uma carta branca, como se diz, para que a corregedoria ou pessoas responsáveis pelas investigações façam de forma torta. De forma torta como? Pegando e colocando esses policiais militares, mesmo que esses policiais sejam tortos, que têm dado aso a essa investigação, num estado de vexame. Porque a família dele não tem nada a ver com isso. Entende? A família dele, do policial militar, olha aquele homem ali como se fosse o herói da casa. Meu pai é policial militar. Meu marido é policial militar. Então, eu acredito que a instituição, nenhuma instituição ou ninguém tem o direito de pegar e destruir isso. Né? Então, a resposta é sim. A investigação mal feita por pessoas não preparadas, tá? Que querem simplesmente dizer eu sou fulano ou eu sou beltrano, eles destroem sim a vida, tanto pessoal quanto funcional de um policial militar. E, doutor Jairo, muitos policiais, né, nesse contexto, então, nós podemos dizer que ele sobrevive ao confronto, mas não sobrevive a uma investigação? O que acontece assim, ó? Confronto. O confronto é do dia a dia. Todos nós estamos sujeitos, né, a pegar, até, eu tô indo pro quartel, tô sujeito a ter um confronto antes mesmo de entrar de serviço. Eu tô saindo, tô sujeito a ter um confronto. Só que aquilo ali eu sei que é algo do meu ofício. Eu tenho que estar preparado para aquilo ali. Entende? Se eu levar um tiro, se o policial militar pegar e entrar num confronto, numa tentativa de roubo, ele levar um tiro, ele sabe que aquilo ali foi decorrência da função. Ele fez aquilo ali, tá? Ele agiu e aquilo ali foi uma consequência daquilo ali. Agora, um policial militar que pega e se torna, digamos, um alvo de algo que ele não deveria ser o alvo, e mesmo assim ele é tratado de uma forma não condizente, vou dizer humana, tá? Aí eu vou dizer que realmente ele vai se preocupar mais com a dificuldade de sobreviver administrativamente do que a questão funcional de rua. E eu acho que um exemplo claro disso, eu poderia trazer vários exemplos. Quando houve uma operação de bingo lá no 11, lá não sei o quê, teve um policial militar que não tinha estabilidade e um oficial disse para mim que ia botar ele para rua. E eu disse pro oficial, o senhor não tem por que botar ele para rua. Não, mas eu vou botar. O senhor vai botar e eu vou trazer ele de volta. Esse policial teve 7 anos fora da brigada. 7 anos. Sabe o que é uma pessoa ficar 7 anos remoendo uma coisa? Porque um oficial botou na cabeça que ia botar ele pra rua? Usando do poder discricionário. Entende? Então tudo que era coisa, tudo provas contraditórias, tudo. Se conseguiu reverter a situação somente na justiça. Somente na justiça. Ele retornou 7 anos depois. Certo? Então são situações que, né? E olha, por exemplo, essa questão da Extremo Sul e tantas outras, 10 anos pessoas agregadas. Inclusive na operação dos bingos, Sabe? teve uma morte, né? Sim. Então o que acontece assim, ó. Então o que acontece assim, ó. Sabe que são 10 anos na vida de uma pessoa que não pode concorrer à promoção, que não pode fazer um concurso interno, que tá simplesmente amarrado, a sua vida profissional está amarrada. É o que aconteceu. O que vai acontecer com essas pessoas agora? Vão entrar na justiça para buscar ou a própria instituição vai dizer, não, realmente nós erramos, vocês podem ser culpados, mas nós erramos, investigamos mal, está aqui todos os teus direitos. Será que a instituição vai fazer isso ou será que ele vai ter que entrar na justiça para buscar isso? Né? Então são algumas interrogações, algumas incógnitas que ainda nós temos. Né? Mas, graças a Deus, hoje nós podemos pegar o que não era lá atrás, lá na minha época, não tinha isso. É muito bonito falar na minha época, né? Mas na minha época não tinha isso. Hoje nós podemos recorrer à justiça. E hoje, felizmente, a instituição, tá? Ela tem medo, eu vou dizer medo, da exposição. Porque fica muito feio para uma instituição ficar comprovado que ela não resguarda os seus, que ela não respeita os seus, não é protege, que ela não respeita os seus, que é o caso. Né? Então,
Eu acho que esta é a resposta mais adequada para a pergunta. Então, doutor, o senhor bem citou, né? Uma operação que repercutiu muito entre os policiais foi a Extremo Sul. Aí eu pergunto para o senhor, como a defesa entrou nesse caso? É porque, na realidade, quando começou isso aí, alguns já eram clientes do escritório, né? Depois, em decorrência, outros vieram. E aí houve a questão da investigação, o pessoal disse, ó, já houve a investigação, daqui a pouco estava ocorrendo as prisões, aí nos chamaram para atender lá na área judiciária. Então, a partir dali que a gente começou essas questões. Então, conseguimos a liberdade deles, né, do flagrante, e depois foi dada a questão preventiva, que foi quando aconteceu aquela situação da fila no escritório, perguntando o que aconteceu, eu disse, vai ser todo mundo preso. Né? Então foi nessa situação que a gente entrou. Então a gente já estava praticamente dentro por causa dos clientes. Entende? Os clientes que foram investigados, alguns já eram do escritório. Né? E depois, claro, depois vieram outros, né, se juntaram. Então foi assim que iniciou. E, doutor Jairo, quando que vocês perceberam, trabalhando ali o processo, que existiam inconsistências relevantes dentro dessa investigação? A primeira questão que é sobre isso é que a gente tem que ouvir o policial militar. Né? E o meu público, o nosso público aqui, que são os policiais militares, que são do escritório, eles sabem o jeito que a gente trabalha, sabe, então eu não fico alimentando o chamado coitadismo. Cara, eu quero saber o que aconteceu. Por onde é que nós vamos e se isso é verdade. Ponto. Então, em cima disso que nós começamos a pegar e ver, porque essa questão do Extremo Sul é tanto papel, na época era papel, que hoje deve estar em torno de 100 volumes. 100 volumes, cada volume é em torno de 250 páginas, que são fechadas, né? Então isso vai dar 2.500, é isso? 2.500 páginas. Fora a quantidade imensurável de mídias, né? E as coisas começaram a acender o sinal vermelho de procurar, quando começaram a vir os policiais e dizer, mas eu não disse isso que está aqui não fui eu, isso que não fui eu, tal. E nós começamos a procurar essas questões dentro das mídias, e nós não encontrávamos. Tu não tem como achar. Tu não tem como ver isso, entende? Então, tanto é que os policiais militares ali tiveram que contratar um perito particular para achar as coisas, porque eu não conheço nada de informática, muito pouco, não achava. Os policiais militares não achavam. Então, este perito começou a procurar conversas e não encontrava conversas ali dentro. Né? Então, isso acendeu o sinal vermelho. Daqui um pouquinho disse, opa, mas esse telefone não poderia ter sido extraído, porque não tem autorização judicial. Então, tu veja só, aquelas pessoas que lá atrás, veja que tudo é uma coisa ligada à outra, disseram assim, mas ele é muito devagar. Se não fosse esse andar devagar, nós não tínhamos chegado a isso aqui. Porque se fosse por alguns, esse processo tinha sido julgado há muito tempo. Há muito tempo esse processo tinha sido julgado. Na verdade. Certo? E aí o que acontece? A cada coisa que a gente desconfiava era um recurso. A cada coisa era uma petição. A cada coisa era um recurso. E isto levou esse processo a se arrastar tanto tempo. E essas petições, esses recursos, é que pegaram e anularam todo o processo. E diga-se de passagem, claro, é que os outros advogados que estavam no processo, acho que 90%, no mínimo 80% das pessoas que estavam nesse processo, dos réus, eram do escritório. Entre aqueles que foram, entre aqueles que já eram e que foram e que voltaram. Né? Então, os outros advogados estavam tranquilos, porque contra o meu não tem nada, mas contra os meus tinha muita. Contra os do escritório tinha muita gente. Mais, né? Tinha muita coisa. Entendeu? E se nós permitíssemos que o julgamento fosse lá atrás, hoje estava todo mundo condenado, tá? E estava todo mundo fora da brigada. Estava todo mundo excluído, porque o conselho de disciplina é o quê? É um retrato do processo. É um retrato do processo. Pega lá, bota aqui, agora isso aqui é o conselho de disciplina, deu. Estava todo mundo na rua. Tá? Então, a minha lerdeza, digamos assim, né, que reclamaram lá, tá? É que propiciou essa anulação.
Né? Então, E em síntese, é isso. falhas que já eram apontadas desde o princípio, Sim, desde a análise do inquérito. Mas foi necessário contratar um perito e fazer infinitos recursos para que fossem reconhecidas essas falhas que o escritório já tinha levantado. houve uma insistência muito grande dessa defesa, da defesa, da né? defesa. E aí, como lá no início eu também falei que muitos policiais militares têm uma desconfiança muito grande com a justiça militar, né? E eu não consigo ver esta questão. A gente, como diz assim, ó, a gente discorda de muitas coisas, né? Mas a justiça militar, ela, dentro deste processo de todos que a gente que se atua, o juiz sempre ouviu, tá? Qual é o problema? Sabe? Nunca foi aquele negócio, se vira, o que está acontecendo? Vamos ver, para que o advogado conseguisse explicar para ele, para o magistrado, o que realmente estava acontecendo. E foi por este aso, por essa linha, por essa ligação, é que nós chegamos a isso aqui, a essa anulação. Né? Vamos ver agora se o promotor vai recorrer ou não, para ver o trânsito em julgado, enfim, para a gente poder tocar já nos conselhos, para ver se a PGE para de julgar os conselhos, se volta para a brigada, o que eles vão fazer. Tá? Não sei se consegui te responder. E, doutora Ana, qual a importância da defesa técnica na identificação de nulidades processuais? Faz toda a diferença, né? A defesa tem que conhecer a nulidade e as implicações dela, o prejuízo que ela vai causar no processo. Porque toda nulidade ela requer uma declaração de prejuízo. Não basta que você declare a nulidade, que você peça a nulidade. Você tem que comprovar que aquilo ali vai gerar um prejuízo. Isso é mistério no processo. Tu tem que saber identificar a nulidade e demonstrar para o magistrado, que é justamente o que o Jairo falou. A justiça militar, o juiz sempre teve a convicção de nos ouvir, de ouvir os dois lados. Ele ouvia a defesa e mandava para o Ministério Público. E entender qual é o prejuízo que a defesa estava realmente alegando. E se aquela nulidade realmente ia gerar um prejuízo. Né? Então, ela é elementar. Então, nós podemos resumir dizendo que se a defesa ela não tivesse atuado, né, as consequências poderiam ter sido a exclusão desses policiais. Não, poderiam não. Não é que poderiam, né? Seriam, não só a exclusão, mas seria também a condenação. E diga de passagem, não seria 1 ano, 2 anos. Seriam condenações pesadas, né? Porque teve policiais aí que estavam com acusação de homicídio, tem policiais aí que estavam com acusação de tráfico. Então, são várias acusações, não seria uma pena de 6 meses com sursi, né? Então, as coisas se arrastaram, realmente se arrastaram, porque foi necessário arrastar para a gente conseguir montar um rol, né? Um rol de nulidades para demonstrar esse processo não tem condições de ser julgado. Não tem, tanto é que o mérito do processo não foi julgado, porque foram julgadas apenas as questões preliminares. O que seriam essas questões preliminares? Demonstrar ao juiz, ao colegiado que estava ali, tá, que aquelas questões realmente traziam sérios prejuízos. Não permitiam uma defesa, não permitiam que o advogado acessasse todo o conteúdo do que estava sendo dito ali. Né? Mostrar que determinadas degravações, digamos assim, extrações, estavam erradas, não eram condizentes com aquilo que realmente foi apurado. Né? E que isso trouxe muito prejuízo. E esses prejuízos a gente vai pegar e vai discutir agora, vamos ver. É uma outra alçada, como alguns brigados chegam, tá, mas se eu ganhar, se eu for absolvido, eu posso entrar com uma ação civil? Que eu digo sempre, cara, primeiro te preocupa em te resolver, te libera daqui. Depois tu pensa nisso aí, Então agora vai ser o momento de pensar nessas questões. Como eu disse anteriormente, dentro dessa Extremo Sul, teve gente que foi reformada por problemas graves, teve gente que estava internada, não sei se já saiu, que estava quase morrendo, por problemas disso aqui também. Gente excluída. Certo? Já tivemos 2 que foram excluídos em conselho de disciplina, mesmo a PGE sendo informada que havia provas anuladas,
fecharam os olhos lá e excluíram, né? Então, são muitos prejuízos. São muitos prejuízos. Ah, mas eles não são santos. Bom, eu não sei se eles são santos ou não. Né? O advogado não fica vendo se o cara é santo ou não, se o cliente é santo ou não. Eu tenho um processo e esse processo ele tem que se querem condenar, eles têm que estar condizente. O advogado tem que pegar esse processo e dizer, pá, realmente, pá, os caras trabalharam bem. Neste caso, não. Nesse caso, abriu um monte de janela, né, um monte de porta, onde o advogado conseguiu entrar e dizer, ó, isso aqui está tudo errado. Né? E isto foi recepcionado pela justiça. Pelo menos em primeiro grau foi recepcionado de forma unânime. Agora nós temos que ver se o promotor vai recorrer ou não. Ele recorrendo, nós vamos de novo a plenário lá, né, e vamos sustentar. Mas eu não vejo nenhuma possibilidade jurídica De validação. de pegar esse processo e retornar a andar para que seja julgado o mérito. No programa anterior aqui, doutor, nós tivemos a participação do doutor Márcio Rossano, né? Ele, inclusive, enalteceu e elogiou muito a atuação do senhor, a atuação do escritório, né, na defesa dos policiais e achando essa nulidade dentro do processo. E falamos também de outras operações das quais o doutor Márcio Rossano participou. Pelo seu tempo já de experiência, né, pelo acompanhamento que também nós temos em relação ao senhor, em relação ao escritório, por serem já pessoas conhecidas no meio militar, o senhor também atuou em outras operações. Uma dessas operações, eu acredito que o senhor tenha atuado, foi a Bem Cuidado, aqui no 24º Batalhão de Polícia Militar, aqui no município de Alvorada, onde estamos fazendo este programa. E faço uma pergunta para o senhor. Dentro dessa operação Bem Cuidado, qual foi o principal desafio enfrentado pela defesa? Está bem cuidado, é o caso do cavalo? Isso. Na realidade, o que aconteceu dentro dessa operação Bem Cuidado foi uma série de equívocos de investigação, né? Que, na realidade, eu não vou dizer que foram dificuldades, sim, foram as ferramentas que levaram à questão das absolvições, né? Que não foram considerados diversos fatores ali que levariam a uma não denúncia. Isto se não levasse a um não indiciamento. Né? Então, pelo que eu vi ali, a questão de dificuldade, coisa nesta aí, né? É simplesmente a questão de interpretação errônea. Interpretação feita, como se diz, com o fígado no coração. Né? Porque pegou-se uma investigação onde havia denúncia e não houve a preocupação de verificar se aquelas denúncias realmente eram verdadeiras. Se preocupou ali em confirmar as denúncias. Que existe uma diferença muito grande nisso. E se não me falha a memória, o Dr. Márcio ele pegou e falou sobre esta questão, né, de confirmar a suspeita, né, a denúncia, né, e de investigar. O que acontece? Quando tu tem uma denúncia e tu vai investigar, tu tem duas opções. Pode te levar a duas opções. Ou confirma a denúncia, ou tu vai dizer, não, essa denúncia aqui não vai. Isto, se for feito desta forma, tá? Com certeza vai economizar o psicológico de muitos brigados, de muitos brigadianos. Porque vai evitar aquela coisa de indiciar por indiciar. O famoso balaio de gato. O famoso balaio de gato, né? Só que esse balaio de gato eu acho que é bem mais amplo, né? Porque na realidade o balaio, ninguém sabe que bota ali dentro, se bota a mão sai arranhada, mais ou menos assim, né? Mas se fosse um balaio de gato, como dizem, eu ficaria tranquilo. Porque eu acho que quando se falasse num balaio de gato seria algo igual para todo mundo. E muitas vezes eu não vejo isso. Então, eu descartaria o balaio de gato simplesmente porque as investigações elas não são iguais para todo mundo. Sabe? Eu não vejo uma isenção. Eu não vejo uma isenção para todas as investigações. E uma investigação tem que ter isenção. Tem que ter isenção. Tal qual um juiz. Tá? Veja bem, eu estou pulando do investigador para o juiz. Estou deixando o Ministério Público de fora.
investigador, ele tem que ter Apurar. a isenção, apurar. O comandante que dá a solução para aquilo ali, ele tem que ser mais imparcial ainda, para conseguir ver se aquela pessoa que investigou realmente também foi imparcial, né? E muitas vezes não é isso que acontece, né? Então, quando cai para lá, aí fica meio difícil. Então, o balaio de gato, eu acho que nós não podemos xingar os gatos, né? Culpar os gatos, porque se meter a mão a qualquer coisa, um que meter a mão dele vai ser arranhado, o que não é o caso desse tipo de investigação. E doutor Jairo, doutora Ana, se sintam à vontade para ambos responderem esse questionamento que eu vou fazer. Primeiro eu vou fazer uma síntese, né? Dessa operação Bem Cuidado, tomamos conhecimento, inclusive através da mídia, da grande mídia, né, de um relatório, o qual, né, ele era de responsabilidade do encarregado do inquérito policial militar, ou a quem ele confidenciou a senha, que já não é correto confidenciar a senha, porque ela é pessoal, né, para inserir no sistema da Brigada Militar. Este relatório, ele foi parar na mídia. E o nome de muitos policiais foram expostos, principalmente os policiais aqui do 24 Batalhão, que têm uma vida muito próxima à sociedade, são conhecidos, dá para se dizer, embora uma cidade com bastante habitante, mas as pessoas são pessoas conhecidas no município, o policial ele acaba sendo bastante conhecido, e dentro da sociedade isso repercutiu de uma forma negativa perante a imagem desses policiais. Aí agora eu volto para o gancho. Existem situações em que a acusação ganha força na mídia antes mesmo de ser analisada pela justiça, quando se busca a opinião pública? Sim. E esse é um grande problema processual. É a repercussão social e a exposição midiática. E isso também dificulta muito a defesa dos policiais, porque quando tem essa repercussão social e essa exposição midiática, o policial já vem com estigma. E aí volta também aquela questão que eu acho que a primeira questão que tu perguntou: como veem os advogados de policiais? A própria mídia e a sociedade e os próprios colegas, através de toda essa exposição midiática, principalmente quando o crime envolve morte, envolve violência, mas principalmente morte, ou abuso de autoridade, alguma coisa nesse sentido, e isso é repercutido socialmente e midiaticamente, o policial, o advogado ganha o mesmo estigma. Isso não merecia nem defesa. E, na verdade, todos merecem. Independente se é policial ou se é o cidadão infrator comum, o traficante, o homicida, todos merecem ter defesa. Por isso que eu disse lá no início, o advogado ele não trabalha defendendo o crime, ele defende o indivíduo, ele defende a regularidade processual para que não aconteça casos como a Operação Extremo Sul, para que não aconteça casos como a Operação Bem Cuidado. Então, o trabalho do advogado sempre vai ser trabalhar pela defesa daquele indivíduo que está sendo processado, daquele policial, cidadão comum, seja lá quem for, e pela regularidade processual, porque o jogo tem regras. O jogo tem regras, e essas regras não podem ser burladas nem para A, nem para B. Se fosse para ser assim, não precisava ter regra. E essas são as maiores falhas nas investigações, porque as pessoas julgam ou acusam visceralmente, com ódio, com raiva e com juízo de valor. Tanto do policial, do cidadão comum e do próprio profissional que está atuando, porque o advogado vem sendo diurnamente, dioturnamente criminalizado e visto como um criminoso quando ele defende uma pessoa que a sociedade ou a mídia ou o sistema entende que aquela pessoa é criminosa. E, doutor Jairo,
Com a sua experiência, o senhor entende que esses relatórios, de que forma ele chega até a mídia? E por interesse de quem ele chega até a mídia? Em primeiro lugar, assim, ó, eu vou já te informar que não é uma exclusividade desta Operação. bem cuidada aí, dessa operação bem cuidada, essa questão de vazar. Vazamentos. E muitas vezes não vaza, né? Por exemplo, nessa questão da Extremo Sul, depois eu vou unir os dois, a cúpula da brigada pegou e foi dar entrevista sobre isso, inclusive dizendo que pessoas, né, brigadas, né, estavam envolvidas em homicídios, coisas que depois se provou que não é nada. Se provou, está provado que não é aquilo lá, que foi um erro lá do NIMP, do núcleo do Ministério Público, que faz extrações do telefone, que não tinha nada a ver. Mas foi a cúpula da brigada a pegar e expor os policiais militares. Aí tu me pergunta, mas como é que chega a isso? É uma questão de interesse. É uma questão de interesse. Veja bem, alguns me chamam de saudosista, mas lá em 83, quando eu entrei, alguma coisa assim, nós tínhamos que o comandante-geral da brigada, era aquele que representava de fato os policiais militares. Certo? Aí hoje, se nós perguntarmos para a tropa, e eles poderem responder de fato, qual é a porcentagem da tropa que vai dizer, não, me sinto representado pelo comandante-geral? Eu digo que é muito pouco, se alguém disser, na esfera dos praças. Certo? Então, essa questão de divulgar ou de vazar, eu acredito que tem muito interesse. É muito interesse porque no momento que tiver interesse, realmente aí vai sair na mídia, como saiu essa da Extremo Sul, tá? Inclusive com, mas os oficiais estão dizendo, estão com investigadores, pá. É um peso muito grande pro brigada que está sendo processado isso aí. Tá? Mas na mídia aqui da Bem Cuidado e na da Bem Cuidado também, entende? É um peso muito grande. E eu tenho isso como uma falta de profissionalismo. É uma falta de profissionalismo. Por quê? Porque as pessoas estão antecipando uma condenação. Uma condenação. E aqui, rapidamente, nós pegamos duas situações que essa condenação não veio. Muito antes, pelo contrário. Ficou comprovado que tudo que eles fizeram foi errado. Eles iniciaram mal e se expressaram mal e levaram informação errada para a mídia. Entende? Então, esse tipo de coisa não aconteceu exclusivamente na Bem Cuidado, não aconteceu exclusivamente na Extremo Sul, não é agora que vai parar, vai continuar acontecendo, tá? Porque parece-me que hoje a instituição ela tem a necessidade de estar na mídia. Ou bem ou mal, ela tem que estar na mídia. Ela tem que dizer, não, fruta podre aqui dentro não fica. Certo? Só que esta fruta podre que eles estão se referindo, sequer verde ainda está. Porque eles pegaram o fato, investigaram, cogitaram, meu entendimento é esse. E já vão crucificar a pessoa. Né? Então, infelizmente, acontece, vai continuar acontecendo. Tá? Pode vir quem quiser dizer, não, nós tomamos... Vai continuar acontecendo. Tá? E Oxalá permita que, se acontecer, a gente consiga novamente pegar e comprovar que eles estavam errados. Ou que, no mínimo, eles trabalharam errado, que eles não podem pegar e suportar, se forem cobrados, a existência daquele delito, porque é tudo anulado. É simples assim. E nessa exposição midiática, nós sabemos que os telejornais, né, a mídia escrita, televisionada em si, ela dá grande espaço, muitas vezes capa de jornal, manchetes e horário especial recorrente durante vários dias, né, falando sobre esse tema, sobre aquele policial militar miliciano. Né? Aí, nesse contexto, eu digo para o senhor o porquê que eu faço esse parênteses de falar dessa grande exposição promovida pela grande mídia. Nós temos, no final do processo, a preocupação, seja dessa pessoa que vazou a informação no primeiro momento,
lá para a mídia, né, de uma informação errônea que foi se comprovada lá no final do processo, tem essa preocupação da mídia em acompanhar esse processo até o final e dar um espaço, seja para a defesa, seja para o próprio acusado, para fazer e, assim, ou a instituição fazer uma retratação e dizer, ó, realmente nós erramos e realmente os policiais eram inocentes e foram absolvidos. Existe essa preocupação? Essa preocupação não existe nem de um lado nem de outro. Por quê? Porque no momento em que alguém pega e faz uma exposição errada de determinada pessoa, de determinadas pessoas, colocando nela fatos, né, que antes mesmo de julgados já são condenados, essas pessoas possivelmente, né, elas poderão ser processadas por isso, por danos morais, ou para que venham na mídia, nas mesmas medidas, dizer que aquilo, né, se retratar, digamos assim. Só que nós sabemos que isso não é interessante, nem para a mídia e nem para a corporação. E tem muitas pessoas que vêm e me perguntam, muitos policiais militares, tá, mas agora não posso mover uma ação contra esse fulano? Tá? Não tem. Por quê? Porque toda qualquer ação que tu fizer, tu vai fazer contra o Estado, porque naquele momento, aquele fulano estava a serviço do Estado. Então, quem é que vai pagar a dívida? Nós mesmos. São o cidadão, é o cidadão, é aquele mesmo cidadão lá que dá proteção, você, a gente que paga um caminhão de imposto, nós vamos pagar uma indenização para aquele policial militar. Tá, mas e quanto é que eles lá? Bom, aqueles lá vão ser assim, ó, talvez se abra um processo administrativo, mas aí vão dizer que está prescrito. E se abre um processo administrativo, como aconteceu num caso que eu tive no interior aí, que eu levei em mãos ao comandante-geral e o corregedor, não, vou encaminhar, a gente não tem uma resposta. Não tem uma resposta disso aí. E doutora Ana, na sua concepção, como recuperar a imagem de um policial após anos sendo tratado como culpado? Na verdade, esse trabalho de recuperação, ele tem que ser feito pelo próprio policial, né? Que até mesmo ele vai ter essa dificuldade de recuperar a imagem dele. Porque ele vai estar tão desgastado, tão sofrido com aquele tempo que ele viveu com a espada de Demóstenes na cabeça, esperando para saber se ela descia e acabava com ele, ou se retirariam a pecha da espada, que acaba sendo inócuo. Acaba sendo inócuo. E como não há essa reparação estatal e não há essa reparação social, porque a mídia não vai dar nenhuma amplitude para essa absolvição, senão para dizer que foi absolvido porque erraram no procedimento, mas não porque eles não eram efetivamente inocentes, porque no fim, ao fim e ao cabo, quando há absolvição é exatamente isso que o senso comum, que a sociedade e que as pessoas que gostam de julgamentos e de juízo de valor fazem. É dizer, não. Então, é muito problemático a recuperação. Então, eu acho que o trabalho todo e a busca maior de nossa como cidadão, como profissional, como auxiliares da justiça, é buscar que efetivamente sejam feitas investigações com cautela, né? Que sejam feitas com responsabilidade. Mas, como disse o doutor Jairo, e eu concordo com ele, não foi a primeira, não foi a segunda e não vai ser a última. E também não será a última em que teremos inocentes sendo julgados e vários anos sendo processados. E teremos pessoas absolvidas e teremos erros do Estado que não serão reparados. Então, a meu ver, é muito difícil tu recuperar quem sofreu o estigma de um processo. E, doutor Jairo, o dano à reputação, ele pode ser maior que uma eventual punição? Eu entendo que reputação sim. Por quê? Porque a reputação tu leva contigo onde tu for. Entendeu? A reputação está junto com a tua família, a reputação está junto com teus familiares, Colegas. a reputação está junto com teus vizinhos, né? Então tu veja assim, ó, hoje o tenente Jairo foi processado por ter
se apropriado de armas no quartel. Isso é spam na mídia, sabe? Os meus vizinhos vão ler, minha família vai ler, é por isso que ele anda de carro, por isso, é mais ou menos nesse sentido. Então, a reputação da pessoa, ela não tem preço, sabe? Ela não tem preço. Ela tem valor, mas preço ela não tem. Mas a punição, cara, a punição é o seguinte, sabe? Tu vai ficar um dia detido porque faltou o serviço. Faz, vai lá, depois recorrer, depois eu volto. É isso, entendeu? Aquilo ali é uma coisa mais restrita, mas a reputação, ela nunca vai ser um caso restrito. Ela vai atingir toda uma comunidade, uma coletividade, inclusive dentro da caserna, né? E não raros os casos, os próprios colegas vão ficar virando a cara para aquele brigada que um dia foi processado, certo? Porque eles não sabem o que aconteceu. Eles não sabem qual foi o deslinde daquilo ali. Então eles vão virar a cara, vão chamar aquele cara de ladrão. Esse ladrão, eu não vou tirar serviço com ele. Ele vai me enrolar. É mais ou menos, e aí é exatamente isso que acontece. Entende? Por que eu estou dizendo que é exatamente isso que acontece? Porque é isso que eu recebo lá no escritório. Quando as pessoas sentam na minha frente e dizem, eu preciso de uma transferência urgente. Mas o que houve? Eles fazem esse tipo de relato. Reputação irreparável. Entende? Então, a reputação, eu acho que ela tem valor, não tem preço. Quanto à punição, cara, me pune. Essa é a tua vontade, tu tem essa sede, me pune. Bom, entendeu? Aí eu vou recorrer, vou fazer o dia. Mas para a reputação não tem nem como recorrer. Porque tu vai ter um número tão grande de pessoas que vão estar envolvidas que tu não tem como recorrer para todo mundo. Talvez lá a tua mãe vai dizer, não, meu filho, eu não acredito que ele tenha feito isso. Teu pai, talvez a tua esposa, eu já digo talvez, porque depois mas eu tava com um monstro dentro de casa e não sabia. Entende? Não então tu vê o grau de ofensa que tem dano. Algo que seja feito contra a reputação da pessoa. Então, não sei se está respondido, mas em reputação a gente não deve mexer. Não mexa em reputação. Isso é o que eu digo sempre. E um dos casos clássicos que eu costumo dizer e costumo afirmar, por exemplo, nessa operação no julgamento dessa do Extremo Sul, foi quando eu estava citando casos que começaram a mexer feridas e o promotor de justiça disse, não, eu quero que o senhor se retrate. Em audiência, eu disse, me retratar do quê, doutor? Porque o senhor está falando de Não, senhor. Não vou fazer porque, primeiro, eu trabalho com lealdade. Segundo, eu não minto. Eu não vou fazer. Entende? Então, esta a questão. Esta é a questão. Nós temos como nos firmar. Simplesmente isso. Tá? Então, se eu pudesse dar um conselho aos brigadas, com toda essa experiência que a gente tem, é simplesmente o seguinte, não se atucana, sabe? Não se atucana. Absorve, estuda, e depois tu vê o que tu vai fazer. Decisões precipitadas normalmente dão problema. Prejuízo. Normalmente dão problema. Aí no momento que tu faz alguma coisa, imensa maioria das vezes tu não tem como voltar atrás. Né? Então, é isso, bem tranquilo assim. E o policial, ele teme mais a um processo criminal ou um conselho de disciplina dentro da instituição? É que vai estar dentro daquilo lá que eu falei lá antes, entendeu? Ele teme o crime. O que acontece assim, o que acontece? A imensa maioria dos brigada, e eu digo a imensa maioria, eles não têm a noção exata do que é uma coisa, as consequências de uma coisa e as consequências de outra coisa. Entende? E falta isso, saber. Né? Tem policiais militares, por exemplo, que fui a um conselho de disciplina. Tá? Será que até a semana que vem eu estou na brigada ainda? É mais ou menos isso. Mas é verdade. Pessoas que nunca tiveram. Entendeu? Ou vão para um processo crime. Doutor, será que esse ano eu sou julgado ainda? Sai alguma coisa? Eu preciso do curso de sargento. Eu vou fazer o curso de sargento agora, me chamaram, o que eu faço? Né? Então, o que é mais difícil? Né? O que é mais difícil? Aí eu volto àquela linha que eu tinha falado no início. Eu acredito que o policial militar deve sempre
dar a preferência inicial à questão administrativa. Por quê? Porque é da onde sai o salário dele. Se manter naquilo ali. A questão judicial, processual, criminal, a gente vai dar um jeito. Não estou dizendo que tu vai ser absolvido, mas a gente consegue empurrar. Daqui a pouquinho prescreveu, entendeu? Esse crime, daqui a pouquinho prescreveu, daqui a pouquinho absolveu, entende? Então, eu entendo que, não vou dizer qual é que judia mais, né? Não vou dizer qual é que judia mais, mas no meu entendimento, o policial militar ele deve dar prioridade à questão administrativa, porque no meu entendimento é esta que judia mais do policial. Por quê? Porque é essa que vai deixar ele sem o salário. Entende? É isso. Embora ele não tenha essa percepção e racionalidade, né? Quando ele chega, ele realmente fica mais preocupado se ele vai ser preso. Mas com a por questão isso, processual. é para isso que eu acredito que o advogado tem que estar centrado, né, Para explicar e sem fazer com que eles entendam. sem maiores interesses, como se diz, para dizer, olha, a tua linha, se eu estou no lugar, a minha linha seria essa aqui. Entende? Para eu ter suporte para bater naquela outra lá. O trabalho. Porque não adianta, como é que tu vai combater o processo criminal se tu está desempregado, né? Obviamente sem dinheiro, correndo feito bicho, aí tu tá desempregado, sem dinheiro, correndo feito bicho, aí tu já arrumou um problema em casa, né? Qual é a tranquilidade que vai ter para enfrentar um processo judicial? Doutores, qual é o erro mais comum cometido por policiais quando recebem uma intimação? Quando recebe uma intimação? Quando recebe uma intimação, seja de qualquer órgão policial para ser ouvido em um inquérito, né, para prestar algum esclarecimento, né, ou então para um inquérito policial militar, uma sindicância. Prestar o esclarecimento sem advogado. A principal falha do policial nisso aí é que ele achar que não, eu sou inocente, aí ele ter certeza que é inocente. E ir lá. Entende? Essa é a principal falha. Por quê? Porque a pessoa, quando acha que é inocente, ela chega lá e abre o dicionário, por exemplo, e fala muito, sabe? Só que nesse mundo real de coisa, no mínimo uma transgressão da disciplina vão achar para ele. No mínimo. Isso é recorrente, é no mínimo. Então, essa é a principal falha. Por quê? Porque quando se recebe uma notificação, e daí uma orientação que eu dou para todos os brigados com quem eu converso, que eu digo, olha, não precisa ser eu. Não precisa ser eu. Um advogado. Tá? Tu tem que ter um advogado para, no mínimo, tu levantar um telefone e perguntar alguma coisa. É o mínimo que tem que ter, é isso aí. Tu não precisa ser eu. Deixa eu enganar, não precisa. Tu pode procurar da tua inteira confiança, mas tu precisa disso. Por quê? Porque normalmente as pessoas pegam, eu recebi agora uma determinação para me apresentar para ser ouvido. De tarde, se é de manhã, de tarde. Tá, mas sobre o quê? Eu não sei. Tá, mas qual é o fato? Eu não sei. Aí o que tu vai fazer? Eu vou lá saber o que é, aí eu declaro. Quer dizer, é um problema que depois não tem mais volta. Entende? Então, o que o policial militar deve fazer? Que é o correto de fazer. E ninguém tem nada como fazer contra ele. É dizer, olha, estou aqui intimado, os fatos eu preciso me orientar com o meu advogado, e eu quero que seja marcada outra data. Porque eu quero ter acesso. Simples. Ninguém vai bater nele, ninguém vai excluir ele, ninguém vai abrir um PAD para ele por causa disso. Mas é a segurança dele partir bem de um processo. Entende? Já teve processos em que foi pega as cópias e simplesmente, cara, não declara nada. Não tem nada contra ti, tu vai declarar o quê? Deixa que eles procurem. Porque na maioria dos casos os policiais eles recebem ali a intimação, né, para o nosso público entender então a intimação, né, e ele num contexto querendo colaborar com o encarregado, colaborar com a instituição, ele vai de sangue doce. E nesse ir de sangue doce, achando que está colaborando, como o senhor disse, ele está arrumando um problema. E ele esquece, né, doutor, que ele tem direito à cópia, né, de tudo que já foi apostado naquela denúncia para a qual ele vai ser ouvido, né? Sim. Eu acho que um dos problemas maiores que está nessa questão do policial militar é que eles entendem que aquela pessoa que está ouvindo ele é o que vai resolver o problema do inquérito. Só que eles têm que ter em mente o seguinte, esse inquérito ele foi instaurado por alguém. E essa pessoa que instaurou,
né, que determinou aquele oficial que chamou ele, que pode ser muito amigo, tal, é que vai solucionar aquilo ali. Ele não é obrigado a pegar e concordar com aquele oficial que é faixa aqui. Ele não é obrigado a concordar. O oficial pode dizer, não tem indícios de crime aqui. E o oficial, quem vai solucionar vai dizer, não, eu entendo que tem indícios de crime e vai. Entende? E tem transação da disciplina também. Abre esse PAD. Pode fazer isso. É a autoridade que instaurou. Então, eu acho que esta visão ainda falta para o policial militar. E nos cursos não é ensinado, pelo menos pelas pessoas que chegam no escritório, não é ensinado esse tipo de coisa. Entende? Não é ensinado como é que funciona o processo. Não sabem. Então, eu acredito que muitas vezes policiais caem nessa armadilha, achando que aquele ali que vai resolver a situação deles, quando aquele ali apenas colhe essas informações e toca para cima. E, doutor, até para esclarecer, porque no cotidiano a gente sabe que surge inúmeras dúvidas e alguns não sabem como se comportar. Qual a diferença na tua qualificação no ofício tu ser citado como acusado, investigado ou testemunha? Na realidade, existe uma armadilha muito grande que se faz isso aí, tá? Que normalmente o investigador faz. Ele coloca o policial militar como testemunha, né? Aí o policial, tu não pode faltar com a verdade, tu tem que declarar, tal. Aí terminou o inquérito, o cara tá como indiciado. Entendeu? Mesmo na qualidade de testemunha, o policial militar, sabendo que pode sobrar uma coisa para ele tem que contatar o advogado. Porque é o advogado que vai estar junto ali, e o advogado tem que, no momento em que vai ser ouvida a pessoa, mesmo na qualidade de testemunha, o advogado ele pode pegar e pedir para que conste algumas coisas neste termo de declaração. Como por exemplo, dizer que o encarregado está confirmando que aquela pessoa é testemunha. Entende? É testemunha. E outra coisa também, a testemunha, ela fala somente aquilo que ela lembra. Ela não tem que ir em cima daquilo que o oficial induz ela a dizer, né? Eu digo oficial porque é o oficial que é o encarregado dos procedimentos, né? Que induz ela a dizer, mas tu viu isso, estava de serviço? Não, entende? Se não viu e pronto. Entende? Mas é falso testemunha? Bom, prova que é falso testemunha, então. Né? Então, essas questões, isso aí é assim, ó, é um ponto crucial. Cuidar. Muitas testemunhas acabam como indiciados. Só isto. E nesse contexto, por que tantos policiais procuram ajuda quando o processo já está avançado? Porque aí, neste momento, ele perdeu aquela noção que ele tinha, ou aquela impressão que ele sabia tudo. Entende? Nós temos os policiais militares que acham que substitui o advogado. O entendimento deles é... Então, o que acontece assim, ó. Eu vou ser processado, por exemplo, por prevaricação. Aí eu vou ali no Google, e agora tem essas ferramentas. Prevaricação, o que é? Eu posso ser condenado, tal. Aí eles vêm com um rascunho. Doutor, eu peguei e pesquisei, eu não posso ser condenado por isso, tal. Só que quando eles vêm fazer isso, eles já pegaram e falaram um monte de abobrinha dentro do inquérito, entendeu? E que eles mesmos vão se colocando dentro do delito, né? Tipo penal. Eles mesmos vão se colocando. E depois, como é que tu vai desfazer isso aí? Como é que tu vai desdizer a palavra do policial que eu já disse? Né? Então, eu vejo que esse pegar, quando está correndo o processo, é aquele momento em que ele pegou e viu, fiz bobagem. Que bobagem. Entende? Porque eu não acreditava que eu ia ser indiciado. Eu falei tão bonito, eu estudei tanto, né? Mas eu acabei indiciado. Aí ele vai procurar um advogado. Né? E aí, nisso aqui, até dentro lá Tava falando que eu costumo dizer, eu costumo pegar e rascunhar muitas coisas para julgamentos, né? Mas no fim das coisas eu não uso nada, porque foge eu acredito, a questão a gente vai conversando, mesmo quando a gente vai conversando e coisas novas vão vindo, e tu estudou o processo, então aí tu deixa de lado. Né? Então não é um roteiro como os policiais militares alguns policiais militares fazem, que faz toda uma estratégia para não ser indiciado, porque eu vou tirar do meu, como eles dizem, não, você quer tirar, tá? E acabam sendo indiciados. Não é aquele roteiro que vai dizer.
né? Eles têm que ter uma orientação técnica. Tem que ter uma orientação técnica. E jamais pegar e bater no peito e dizer, mas eu confio naquele oficial. Mas aquele oficial, por mais que confie nele, não é ele que vai decidir. Tá entendendo? Não é ele que vai decidir. Vai subir, ele pode dar o parecer dele, mas quem vai decidir pode discordar dele. Né? Então é isso, caminho, né? é um caminho que é Um seguido. longo caminho com várias Então pessoas. esse é o problema que eu vejo nos brigadas aí. Então, doutores, nós podemos dizer que há uma falsa ideia que o policial consegue se defender sozinho. Sim, totalmente. Nossa. Como se diz, né? Um boi de canga não puxa um arado sozinho, né? É igual a questão de PAD. PAD. Um padzinho. Isso aí é galho fraco, por exemplo. Né? Um galho fraco, eu mesmo vou fazer. Né? Aí nas razões de defesa, que é a primeira manifestação que dá, ele pega e vai lá e bota um monte de abobrinha e faz isso, faz aquilo, e bota a jurisprudência disso, que não tem nada a ver com aquilo ali, acontece. Ainda ofende. Aí vai pro comando e leva um sarrafo ali, né? Leva um sarrafo. Olha, 5 dias detido com prejuízo do serviço. Mas não é pra tudo isso. Aí o que ele faz? Ele corre pro advogado. Ou pra alguém que entenda. Mas eu fiz, estudei aqui, o fulano lá, que é acostumado a fazer PAD, me orientou. Aí tu pega o PAD pra olhar, começa a olhar, tu começa a rir. E teve um caso que eu lembro até hoje, que teve um guri aí de uma unidade que teve lá no escritório. Doutor, eu vim lhe procurar pelo seguinte, eu fiz um PAD, um advogado fez um PAD pra mim, e eu levei 3 dias de detenção com prejuízo de serviço. Eu disse, tá, então tu é culpado, né? Não, doutor, mas eu não sou. Tá, como é que tu levou? Porque o advogado fez errado. Tá, mas tu não contratou o advogado para fazer? Esse advogado conhece a área militar? Não, ele é civilista. Então tu tem que te ferrar mesmo, cara. Porque tu pegar uma pessoa que não conhece a área e fazer um PAD, tá? Tu tem que te ferrar mesmo. Traz o teu PAD para ver. Ele levou. O PAD falava em Constituição, o PAD falava em Código Civil, o Código, em algum momento, falava em Código Penal, mas não falava do fato. Tá entendendo? Aí eu disse, cara, esse PAD aqui tá prescrito. Isso aqui já estava prescrito. Eu fiz 2 linhas, eu acho, para ele, vai lá e entrega. Aí eu falei, resolvido. Cara, faz o seguinte, não pega mais advogado civilista para fazer coisa militar. Pega alguém que conheça, no mínimo. Entende? É isso que acontece. Não tem, então, esse negócio de eu vou fazer só. Não faz. Mas faz, não dá para tirar a graciosidade do colega civilista, não, claro. Né? Ele fez tanto que o esforço. Ele escreveu tantas leis. O esforço dele foi, como se diz, homérico. Que acabou para escrever. Entende? Porque foram muitas folhas. Foram mais de 20 folhas de defesa. Entende? Só que não atingiu um objetivo. E muitas vezes nós temos que ir ao objetivo. Né? Às vezes eu entrego um PAD lá pro cara, aqui tem 4 folhas, 5 folhas. Doutor, mas isso... Vamos ver o que eles vão responder. Que aí a gente briga. E, doutores, uma frase que ouvimos em episódios aqui já reproduzidos anteriores foi: investigar é necessário, perseguir é inadmissível. Nesse contexto, doutor Jairo, como identificar quando uma investigação ultrapassa o limite da legalidade? A identificação para isso, assim, de um primeiro momento, é bem difícil, tá? Até mesmo porque tu não sabe exatamente como que estão investigando ou o que está sendo investigado. Tá? E aí nós passamos, acho que a gente comentou lá no início, que existe uma grande diferença em tu pegar e buscar confirmar uma denúncia e tu buscar esclarecer uma denúncia. Esclarecer é investigar. Que aí tu pode dizer, nossa denúncia não vai adiante ou essa denúncia vai adiante. Tá? Então, aí também pega já um outro ponto que nós falamos, que é aquela questão do X na paleta. Vamos investigar fulano. Não, vamos investigar. Esse cara aí já tem isso, já tem aquilo, papai, falou isso do coronel e tal. Entende? Então, tudo isso hoje dá peso a uma investigação. E não é só nesta questão administrativa. Algumas vezes até eu já vi isso também na questão de acusação.
quando se fala em promotor. Ah, mas fulano... Tanto Passa é que... aqui, Tanto passa é que aqui, passa aqui, passa Tanto aqui. é que teve o doutor, eu gosto muito dele, me dou bem. Graças a Deus, me dou bem com todo mundo, né? Não tem porquê. Aí, doutor, como é que tá? Agora, Como é que tá? Qual ferrou? Eu disse, doutor, nem vou lhe contar o que aconteceu. Condenou. Eu disse, mas ele foi absolvido lá em cima. Mas como absolvido? Aquilo não pode ser absolvido. Mas foi. Não pode. Entendeu? Então tu vê que essa situação ela vai passando, ela passa da administração e vai para acusação também. sim, Né? Isso ela é errado. contamina. Isso é errado. Então a gente acredito eu que um dos papéis do advogado é não deixar essa contaminação chegar a quem julga. A quem julga. Porque é esta pessoa que vai fazer a diferença. E é essa pessoa que vai dizer assim, bom, esse cara pode ter 50 processos aqui, mas neste aqui Ele não tem elementos não para tem condenar. elementos. E se não tem Entende? elementos, não vou condenar. Então, acho que é esse é um papel importantíssimo do advogado. Saber chegar no magistrado, chegar, se dirigir a ele, saber como se dirigir a ele, tá? E desmontar esta ideia de que a pessoa é má por si só. Porque ela tem 50 processos, mas ela não está sendo julgada de 50 processos. Ela está sendo julgada de um processo ali. E talvez nesse processo ela seja inocente. Ou talvez nesse processo ela possa até ser culpada, não tenha provas suficientes para uma condenação. Então, acho que esse é o processo, esse é o trabalho do advogado, que vai pegar e dar um equilíbrio nessa balança da investigação mal feita e da investigação bem feita. Do estigmatizado, né? Porque, na verdade, também tem o estigmatizado. O cidadão teve tantos processos, que mesmo com não tendo uma condenação, ele acaba estigmatizado e acaba por contaminar os atores processuais, né? Então, nesse momento que o advogado tem que demonstrar a regularidade processual. E, doutora Ana, quais as garantias constitucionais jamais podem ser ignoradas? Contraditória e ampla defesa, sem dúvida nenhuma. E também a questão de que todo mundo é inocente, é que se prova Até o que se contrário, prove o né? contrário, exato. Entende? É que estou dizendo, eu posso ter todas as provas, eu posso ter assim, todas as provas dentro do inquérito que o cara é culpado. Mas eu só vou poder dizer que o cara é culpado quando transitar em julgado. Exatamente. Porque aí vamos pegar essas duas operações que nós falamos aqui, dentre outros. Pré-julgamento já foi feito. Todo mundo culpado, todo mundo. Não, vamos botar pra rua, vamos fazer, vai acontecer, sabe? E o que aconteceu? Todo mundo absolvido. Né? Então, esse também é um dos direitos que tem que ser, Presunção tem de que ser inocência sempre. reconhecido, tem que ser obedecido, né? Cuidado isso. E, doutores, o combate aos desvios podem coexistir com o respeito ao devido processo legal? Sem dúvida nenhuma. Não só podem, como Como devem. devem. Né? Sem Por dúvida isso que se nenhuma. fala em devido processo legal. Né? Porque se nós falharmos no devido processo legal, acontece exatamente como aconteceu aqui. E vai Não ter um foi desvio respeitado- também. Não foi respeitado o devido processo legal, então é tudo anulado. Exato. E Porque quem se arvora a fazer uma prova inquisitória fora do devido processo legal também está cometendo um desvio. E qual a importância da Corregedoria da Brigada Militar nesse contexto? Assim, ó, eu sei que existem vários motivos, tá, para que a corregedoria seja contestada. Tem vários motivos. Eu teria vários aqui para dizer agora. Mas quando nós falamos em corregedoria, nós estamos falando em instituição. E eu entendo que que a corregedoria ela é essencial para que uma instituição tenha respeito, seja respeitada. Tá? Mas nós estamos falando de uma corregedoria que age de acordo com as leis, que faz a investigação de acordo com as leis, que faz a investigação sem olhar quem está sendo investigado, certo? Que pega uma denúncia e não sai para confirmar a denúncia, e sim para verificar se aquela denúncia é ou não verdadeira, e a partir daí, então, né, tomar as providências. Então, a corregedoria, pelo menos sob meu ponto de vista, ela é importante, mas trabalhando dentro dos limites da lei.
tá? Dentro dos limites da lei. Esse é o meu entendimento sobre corregedoria. E, doutora Ana, uma instituição policial, ela consegue sobreviver sem fiscalização interna? Não. Eu acho que é essencial a fiscalização. E, doutor Jairo, o senhor concorda que a corregedoria é fundamental para combater desvios reais dentro da corporação? Com certeza. Com certeza. Porque eu acredito que nenhum. Nós devemos partir da premissa que os policiais que nós temos hoje são policiais honestos, que vão para a rua para desempenhar a sua função, certo? Que são policiais honestos. Mas nós sabemos que dentro de um universo sempre vai ter aquele que não é tão honesto assim, né? E esse tão honesto assim, ele bota muita gente a perder, prejudica muita gente, né? Se nós olharmos alguns conselhos de disciplina mais para trás aí, tem pessoas que nada tinham a ver e foram envolvidas por essas pessoas ruins, digamos assim, e eles pagaram um preço, né? Pagaram um preço. Então, realmente, eu acredito que seja vital, tá? Novamente, fazendo as coisas como elas devem ser feitas, sem Dentro da lei. abuso, né? Sem abuso, respeitando a pessoa, né? É isto, eu entendo que sim. E, doutor Jairo, onde está a diferença entre investigar e perseguir? Nos limites de atuação, né? O pessoal ele fala muito, o brigadiano em si, né? Perseguir. Ele fala muito no chamado poder discricionário, tá? Que é confundido, né? Alguns dizem que o poder discricionário faz o que quer. Não, o poder discricionário, o cara tem que atuar dentro da lei, só que aquela lei, ela dá algumas alternativas para ele. Ele tem que escolher uma daquelas alternativas e não sair daquilo ali. Então, isso é poder discricionário, tá? Aí nós vamos bater naquela questão novamente. Perseguição? Tem, claro que existe. Ninguém é bobo, sabe? Ninguém é bobo. Nós não somos mais para criança para dizer, não, é tudo as mesmas. Não, claro que existe. Claro que existe. E nós temos vários exemplos aí realmente de perseguição, de A, de B, o soldado que ficou com a mulher de um oficial, entende? A vida do cara se tornou horrível, um inferno. Pessoas que... temos um clássico no escritório lá, de uma moça, né? Não vamos citar nomes, lógico, que o então marido dela foi preso por roubo, isso, aquilo, outro. Aí pegaram, puxaram ela junto, botaram ela a conselho, né? Aí nós conseguimos tirar ela do conselho. Ela foi condenada a sair da brigada, no conselho, nós voltamos com ela para a brigada. Ela era do interior, aí que a brigada fez, tu voltou, conseguiu voltar. Aí colocaram a guria a 200 e poucos quilômetros de casa, sendo que a guria tem filho, entende? Então, isso para mim é uma perseguição. É uma perseguição uma punição que não poderia perpétua. ter. Tá? E, lamentavelmente, o que diz a necessidade do serviço. Não existe isso, sabe? Necessidade do serviço administrativo se sobrepõe sobre o interesse particular. Sim, mas se o cara não estiver bem, se a pessoa não estiver bem, ela não vai conseguir trabalhar. Não vai conseguir trabalhar. E isso acontece. Teve agora um caso, outro caso também, tipo, lá do interior também, que um oficial superior se deu por ofendido por uma fala do soldado, aí ele era o comandante da unidade, aí ele nomeou o conselho, aí ele foi lá, declarou e fez, aí bota o cara pra rua e se busca o cara de volta, sabe? Isso é perseguição, sabe? A imparcialidade, ela tem que estar presente sempre. Sempre a imparcialidade tem que estar presente. E, infelizmente, muitas vezes nós não temos isso. Mas não fui eu, ele não tem nada a ver comigo. Sim, mas esse que está aqui é amigo daquele que se diz que é ofendido. É da mesma turma daquele que se diz que é ofendido. Entendeu? Então, isso é perseguição. Isso tem que ser combatido. E digo com todas as letras. Com todas as letras. Como eu disse lá no início, tem muita gente que vê com desconfiança a justiça militar do Estado, né? Mas eu já vi muitos casos ali serem destroçados exatamente por causa dessa questão da perseguição. Foi constatada a perseguição e foi tudo anulado. Doutora Ana, o que acontece quando investigadores
passam a acreditar mais em uma teoria do que nas provas. Contamina toda a investigação, né? Porque aí ele vai trabalhar em prol da teoria que ele acredita e não necessariamente aquela teoria é a verdadeira. E, doutor Jairo, de que forma o senhor entende e o que estas operações ensinaram para a Brigada Militar? Ensinaram para a instituição. É. Olha, tia, o que acontece assim, ó. Meus pais muitas vezes me ensinaram muitas coisas, eu me recusei a aprender, tá? Então levei muito na cabeça por causa disso. E eu espero que a brigada ela tenha aprendido. Aí eu acho que ela está nesta linha que investigação não é brinquedo e que soldado não é simplesmente descartável, praça não é descartável para pegar e fazer manchete, fazer mídia, né, e dizer que estão botando fora, que cortam na própria carne. Mentira. Né? Porque esse negócio de dizer que oficial é igual praça, isso é mentira. Né? Isso aí, desde que eu entrei na brigada lá em 83, um dos primeiros discursos que eu vi de um oficial é dizer: vocês têm que pegar, nos ajudar a estar em cima, que quando nós estivermos em cima, nós puxamos vocês. Né? Até hoje eu estou aqui com os braços esticados, ninguém puxou. Né? Então esse foi o primeiro discurso que eu vi mesmo de um oficial. E então, assim, ó, eu espero, sinceramente, eu acho que é o caminho, que a brigada aprenda a investigar. Porque a brigada ela não foi feita para investigar. Sabe? A brigada não foi feita para investigar. A brigada foi feita, era milico. Mas nós temos a P2, nós temos... Não foi feito para investigar. Ela nunca aprendeu a investigar. Certo? Ela nunca aprendeu a investigar. Ela não tinha os meios necessários para investigar. Os contatos necessários para investigar. Então era tudo feito assim, a moda Miguelão, como se diz, sabe? Eu acho, vamos nessa linha aqui, e é isso aqui, deu, acabou. Não existem linhas, né? Então o que acontece assim, ó, eu espero, sinceramente, eu torço muito por isso, porque eu sou brigadiano, eu gostaria e quero, né, ter uma instituição regrada, né, limpa, como se diz, limpa, que a gente possa caminhar, o brigadiano possa caminhar na rua e as pessoas não poderem falar nada. Hoje ele está aqui, ontem ele estava roubando, por exemplo. Tá? Eu acho que sim, a brigada vai aprender, ela está aprendendo. Hoje ela já tem diversos manuais de procedimento, que não havia antes, para conselho de disciplina, conselho de justificação, para PADs. Embora esses manuais não sejam absolutos, não devem ser entendidos como absolutos, porque eles não podem ofender a lei ou quererem ser mais do que a própria lei. Inclusive, agora tive uma discussão sobre um conselho de disciplina aí, que os oficiais não queriam fazer. Eu disse: não, então pega que eu vou recorrer. Aí eles acabaram: não, o senhor tem razão, vamos fazer como o senhor quer, então. Não vai fazer como eu quero, é como a lei, como a lei permite e determina. Entendeu? Mas eu acredito sim que a brigada ela vai chegar a um ponto em que os próprios brigadianos vão ter orgulho, né, daquilo que ou a corregedoria faz, das coisas como são feitas, que tudo é regrado, que os direitos são observados, né, que ninguém é culpado antes do trânsito julgado, né, que as pessoas vejam que também um soldado tem família, que um soldado tem filho, e que aquelas determinadas atitudes, né, denigrem a imagem desta pessoa frente à sua família, frente ao seu vizinho, frente à sua comunidade. Eu quero acreditar nisso. É isso que eu quero acreditar. E nós debatemos aqui em episódios anteriores sobre um certo grupo de oficiais que praticamente participaram de várias operações em um momento meio obscuro, né, da Corregedoria Geral. E o que o senhor diz sobre este grupo de oficiais, da sua forma de atuação e o que mudou na Corregedoria ao longo dos anos após estas operações que foram conduzidas por esse grupo de oficiais? É que nós não podemos falar em anos, né? Porque na realidade o espaço de tempo ainda é curto para se dizer se houve ou não alguma modificação.
Mas nós temos uma promotora de justiça, a doutora Rogéria, que dizia assim, desse morro não saiu um carrinho, se referindo ao tamanho dos processos e ao que se chegava realmente. Este grupo a que tu está te referindo, ele se dedicou a fazer operações grandiosas. Magnitude, né? Operações grandiosas. É uma Fizemos montanha. aqui, deu tantos volumes, pegamos tantos brigadianos e fizemos isso, aquilo outro. No final, Então, esse foi um problema. Só que se nós formos analisar e ver quantos desses processos seguiram à frente ou condenaram, é quase zero. A imensa maioria deles foi anulado. porque a preocupação é Anulado midiática. ou os PMs foram absolvidos. Tá? Exatamente por causa disso. O Extremo Sul foi uma, a Bem Cuidado foi outra. Bingos. Tudo foi nisso aí. Tá? Mas hoje a corregedoria está cuidando mais. Tá? A corregedoria está cuidando mais, está cuidando da questão de prova. Mais técnica nas provas. Exatamente. Então, a qualidade da prova está sendo cuidada. Sim. Está sendo bem mais cuidada. Sim. Está sendo bem mais cuidado. Está ficando mais difícil para o advogado pegar e anular aquela prova. Entende? Então eles estão cuidando mais. Eu acredito que cuidando mais. E aí outra coisa. O nível de reconhecimento de nulidades, digamos, dentro de determinado processo administrativo, que é onde compete a administração, sob meu ponto de vista, cresceu. Tá? Sob meu ponto de vista, cresceu. Eles não estão dizendo, lararira, agora vai lá, se tu quiser, vai pegar e na justiça. Tá? A gente está tendo muitos processos administrativos, tá, que estão dando justificados justamente por causa da prova produzida. Qualidade da prova produzida. Tá? Então, para mim, a corregedoria, sim, evoluiu e está evoluindo. E como evitar que grupos de investigadores concentrem poder excessivo? Essa é uma questão mais simples do que caminhar para frente, né? Como se diz, né? Um grupo só vai pegar e acumular se o comando assim permitir. Todo grupo, não existe grupo, não existe bando na brigada. Não existe bando na brigada. Existem realmente grupos de pessoas, né? Pelotões de pessoas definidas, tá? E todas essas pessoas elas têm um comando. Né? Em última ratio, como se diz, né? É o comandante geral. Se não, o corregedor geral. Se não, o comandante da OPM. No momento em que essas pessoas começam a extrapolar, essas pessoas que estão no comando, elas têm que tomar atitude e dizer, meu filho, para um pouquinho, não é assim. Ou ainda pegar, tá fora dos meus critérios. Pega, descarta e bota lá pro policiamento, bota pro turno e vai amassar cacau na rua. Para investigar tu não serve. Mas a responsabilidade é dessas pessoas. Então, como evitar? Essas pessoas têm que ser responsabilizadas. Comandante geral, comandante de OPM, chefes de seções, que a segunda seção dos batalhões, coisas são ligadas aos comandos, essas pessoas têm que ser responsabilizadas. Porque aí eles vão começar a cuidar, então, do seu efetivo. Doutor, e nessa análise geral aqui, falando sobre operações, o senhor, a senhora, acreditam que em alguns casos houve mais preocupação em confirmar uma narrativa do que descobrir a verdade? Sim, com certeza sim. Olha, tia, isso aí vai se confundir exatamente pela questão lá de trás, lá de uma outra pergunta que tu fizeste, sobre a questão da investigação. A mídia ela é muito maldosa, tá? E ela costuma atrair muitos interesses de pessoas que têm outros interesses. Então, infelizmente, algumas pessoas sempre vão dar preferência, né, a confirmar uma narrativa que é verdade, lavando as mãos, dizendo que não é ele que decide, que ele vai tocar para cima e quem vai decidir é de cima, tá? Mas fazendo o errado. Então, sim, isso aí é uma coisa que, para mim, pelo menos, ela vai continuar ainda para um determinado ponto, até que essas pessoas consigam ser processadas, né, responsabilizadas no CPF e não no CNPJ, como acontece atualmente. Hoje, qualquer um que tem, mas um fulano fez, o Estado é o responsável. Mas isso está muito próximo, né? Está muito próximo. Considerando a questão dos acidentes, né, que responsabilizam os condutores, né? Sim, não, está muito próximo. A questão da responsabilização do agente que agiu indevidamente,
que não cumpriu com o ofício dele por negligência, imprudência ou culpa, né, essa construção de responsabilização do CPF está muito próxima. E para encerrar, né, quero agradecer a todos que nos acompanharam até aqui nessa nossa rodada de conversa, que eu acredito que ela vai ser de bom proveito para muitos, porque tem bastante esclarecimentos, né? Principalmente da parte jurídica, técnica, né? De como se defender do sistema. Eu entendo assim. E aproveitando, eu deixo individualizado uma mensagem final, tanto da senhora, doutora Ana, quanto do senhor, doutor Jairo. Qual legado vocês gostariam de deixar para as futuras gerações de policiais? Que o policial não pode esmorecer, que ele tem que servir a sociedade e saber que ele protegendo a sociedade, ele sempre vai ter alguém que o proteja, que o defenda e que o atenda na necessidade, sabendo que ele é um cidadão e que ele tem direitos e deveres. Esse é o legado. Eu vejo que é uma questão bem complicada pegar e dizer um legado, sabe? Eu acho que os policiais militares, eles têm que ter a consciência de que muito poucas profissões, ou nenhuma profissão, vou dizer assim, nenhuma profissão, dá ao executor dessa profissão as possibilidades que tem um policial militar. Eu não estou dizendo possibilidades de pegar, ficar rico, coisa parecida. Mas das experiências. Veja uma profissão, por exemplo, que assiste partos na rua, por exemplo. Quantas profissões fazem isso? Quantas profissões pegam pessoas que morrem nos seus braços? Quantas profissões saem de peito aberto para proteger ou salvar a vida de alguém que nem conhece? Né? Então, nós temos muitas qualidades que, na maioria das vezes, não são vistas. Não são vistas porque são escurecidas por essas questões que nós acabamos de falar. Porque o policial militar, ele acaba perdendo aquela luz, aquele brilho que ele tinha, tá? Em decorrência de determinadas coisas que são feitas por algumas pessoas, né? Por algumas pessoas. Então, como legado, eu digo simplesmente o seguinte: a brigada é muito boa. Se nós sabermos trilhar o caminho da brigada, nós vamos longe. Nós temos muitas possibilidades dentro disso. Tá? Então façam isso, olhem para isso. E aproveitando tudo que a gente diz assim, não se aventurem a pegar e se autodefender. Procurem um advogado, telefonem para um advogado, vejam, porque isso vai evitar uma série de problemas. Uma série de problemas mesmo. Tá? Às vezes isso que eu estou falando é por questão de experiência. Às vezes um telefonema, o que eu digo, o que eu faço, te livra de um conselho de disciplina, por exemplo. Entende? Isso aconteceu com o guri do primeiro lá. Se ele tivesse ligado, ele não teria respondido o conselho de disciplina. Porque a orientação seria totalmente diversa do que ele disse. Entende? Então, brigadianada, não pegue, não vamos esmorecer, vamos continuar brigando. A nossa vez vai chegar. Nós não devemos perder de vista que nós somos do Poder Executivo, né? E, infelizmente, o Poder Executivo, os funcionários do Poder Executivo são tidos como bois de piranha. Boi de piranha em que sentido? O Estado está mal. De onde nós vamos tirar? Do Poder Executivo. Óbvio. Do Poder Executivo. Tá, por nós, porque do Judiciário. Não, do Judiciário não. Do Legislativo. Não, eles fazem as leis, não podemos tirar. Então, o Poder Executivo vai sempre levar na cabeça. Sempre, 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 sempre. Isso é desde que eu entrei e continua sendo. Agora estamos bem piores. Bem piores. Esse é o momento que eu vejo mais dificuldade na brigada, desde que eu ingressei. É agora. Tá? Mas não vamos esmorecer. Vamos tocar ficha, vamos demonstrar para a sociedade que nós somos importantes, que sem nós eles não vivem, eles não têm condições de sair à rua, se nós não estivermos na rua para cuidar deles. Tá? E também vamos pegar e comprovar ao comando que sem o soldado, sem o sargento, sem o tenente que sai dos quadros dos praças também,
os oficiais também não fazem muita coisa não, a não ser papel. E papel não dá tiro em ninguém, não afasta a briga de ninguém, não socorre ninguém. Simples assim. E então, por fim, eu quero agradecer a presença do senhor, doutor Jairo, a senhora, doutora Ana, deixar o espaço aqui aberto para uma futura conversa, né? Porque a principal mensagem que eu procuro levar aqui é a de esclarecimento, a informação para que os policiais, né, lá na frente, eles não venham a tropeçar, né, nas armadilhas impostas pelo sistema.